senhor é aqui de Cascavel mesmo? Eu sou de Londrina. Londrina? É. Meu pai veio para cá, para Cascavel, para gerenciar uma loja que chamava Cascavel Progride. E quando ele veio para cá, nós tínhamos 10, 11 anos, eu e meu irmão Ronaldo, meu pai, minha mãe. Então, como ele foi convidado, nós viemos para Cascavel. E aqui nunca mais saímos. Raízes aqui, então? As raízes aqui são da adolescência. Aí depois eu saí para estudar. Eu fui estudar na Universidade de Mogi das Cruzes. E quando me formei, eu como tinha ainda meu irmão e meu pai e minha mãe, então eu resolvi voltar aqui para dar um suporte para eles. Então eu tive outros convites para ir trabalhar inclusive em outros estados na época, mas recusei e preferi aqui vir para Cascavel. E quando eu vim aqui para Cascavel, eu fui procurar um amigo que eu tinha que chamava Paulo Roberto Bonde Reis, que também faleceu. E o pai dele era o Dr. Ayrton Reis. E foi através daquele escritório do Dr. Ayrton Reis, ali em cima das Óticas Precisão, que eu então comecei a advogar. E tive esse mentor, que era o Dr. Ayrton Reis, uma pessoa que se preocupava muito com as pessoas, uma pessoa humilde, muito inteligente. E ele dizia que, naquela época o processo era físico, ele dizia que você, quando você iniciava a ver um processo, você deveria ler desde a capa até a última página. Porque às vezes era nas entrelinhas que estava a sua saída jurídica. Então foi assim que ele sempre nos ensinou, prestar muita atenção nos processos, se concentrar nos detalhes. E aí eu fui seguindo. E hoje, há quanto tempo já o senhor está na profissão? Já estou há 30 anos. 30 anos advogando em Cascavel. 30 anos advogando em Cascavel. E doutor, agora o senhor está pleiteando a presidência da OAB pela tradicional 11 de agosto. Isso. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a importância da OAB para a sociedade, não só para os advogados, mas ela tem uma importância também para a sociedade, ela tem um peso. Então, mas antes de dizer isso, responder essa pergunta que é muito importante, eu gostaria de dizer que a 11 de agosto ela tem um princípio. Todas as pessoas que são candidatos, eles têm que ter meritocracia. A 11 de agosto escolhe bem os seus candidatos, porque ela confia na experiência administrativa, na experiência de gestão que se adquire. É como você começar lá num cargo menor e cada vez você vai assumindo mais responsabilidades. E assim aconteceu comigo. Eu iniciei fui conselheiro da OAB, aqui de Cascavel, depois eu fui membro do Tribunal de Ética e Disciplina, grande responsabilidade, porque na realidade você tem que observar as condutas dos advogados, é preciso serenidade, é preciso muita imparcialidade, compreender a situação que o advogado estava naquele momento. Então todas essas coisas me deu muita experiência. E posteriormente eu fui tesoureiro da subseção de Cascavel, uma experiência gratificante, porque principalmente nós mexemos com uma coisa sagrada para os advogados, que é o dinheiro. Todos nós, a OAB arrecada, os advogados querem saber aonde vai. Então, quando eu iniciei como tesoureiro, uma das coisas que eu primei foi para publicar toda a prestação de contas. Não importa se era R$10, R$1, ali estava. Porque todos têm o direito de questionar. Todos têm o direito de saber aonde vai o dinheiro que a OAB arrecada. A OAB, por exemplo, ela tem uma ajuda de custo, e dentro dessa ajuda de custo nós temos que nos adequar, nos limitar. Obviamente que isso aí não impede os outros projetos. É por isso importante você ter uma ligação, uma harmonia com a OAB seccional de Curitiba, porque é ela que vai amparar nos projetos que você quer desenvolver. Mas em relação à importância da OAB da sociedade, é preciso dizer que a OAB é apartidária, mas ela não é apolítica.
O que isso quer dizer? Eu vou dar um exemplo. Na 7ª Conferência Nacional da Advocacia, onde era o presidente aqui da OAB Paraná, Eduardo Virmonte, e o presidente do Conselho Federal, Raimundo Faoro, foi defendido, com muito temor, mas defendido, que deveria haver a revogação do AI-5. Mesmo aqueles sabendo, naquela época turbulenta que o Brasil passava, os advogados não temeram em defender aquilo que a sociedade mais queria, que era a revogação do AI-5 e o retorno às liberdades individuais, o retorno ao devido processo legal. E a OAB foi vencedora. Essa voz que transcende a OAB, ela conseguiu eco na sociedade. Então a importância da OAB, quando do pronunciamento das questões que são todas importantes e todas que interessam à sociedade. É por isso que a OAB é ouvida, é por isso que a OAB é respeitada. Mas por que nós somos assim? Porque a OAB não recebe um valor de verba pública. Ou seja, nós não estamos amarrados com ninguém. Nós emitimos a nossa opinião sem temor. E por isso, os dirigentes da OAB são destemidos. Eles não têm medo de emitirem a sua opinião. Doutor, e agora nessa eleição, quais são os projetos do senhor para a seccional de Cascavel, caso seja eleito presidente da OAB? Então, excelente pergunta. Há um ditado que diz assim, que a caminhada de 1000 léguas começa com o primeiro passo, mas é preciso um passo seguro. A primeira coisa, antes de nós nos projetarmos na mídia, ao contrário dos outros concorrentes, e aqui quero deixar claro, nada contra as pessoas. Todos têm direito de pleitear ser candidatos. Mas antes de nós projetarmos na mídia ou anunciarmos, nós trabalhamos nas nossas propostas. Nós procuramos conversar com a área previdenciária, com a área civil, com a área trabalhista, com a área da família, com a área do tributário, enfim, todas as áreas. E principalmente aquelas propostas gerais que interessam a toda a advocacia. Então essas propostas, elas foram realizadas visando a demanda hoje dos advogados. O direito é contemporâneo. A OAB também tem que ser contemporânea. Nós não podemos esquecer que o número de advogados, ele cresce. Nós também não podemos esquecer a advocacia iniciante, que é muito importante e eles precisam do auxílio da OAB para o ingresso aqui. Então todos esses fatos nos levaram a criar propostas e que são exequíveis. Quais são? O senhor pode citar algumas das propostas, por exemplo? O senhor adiantou já o assunto da jovem advocacia, era um assunto que eu ia deixar mais para o final, mas o senhor adiantou? Pode ser esse, talvez? Pode. Eu tenho uma imensa preocupação com a advocacia iniciante. Mas por que eu tenho isso? Porque a advocacia iniciante é o futuro da OAB. As ideias, elas não perecem, nós somos mortais. Então, a advocacia iniciante, em 2013, a OAB Paraná fez uma pesquisa e constatou que, de 100% dos advogados iniciantes, 52% eles não detinham nenhum vínculo de emprego, ou seja, eram autônomos. Em 2021, no início do ano, nós fizemos uma outra pesquisa comparativa e constatamos que não são mais 52%, são 72% da advocacia iniciante que não tem vínculo empregatício e são autônomos. E o que quer dizer isso? As estatísticas são importantes para você medir. Quer dizer que esse aumento de 22% foram advogados que ou estavam empregados e não estão mais, possuíam algum vínculo
de parcerias e também perderam, e são autônomos. E o que nós temos que fazer? Nós temos que demonstrar que eles são importantes para a OAB. Através do quê? De cursos capacitantes, e inclusive uma das propostas é trazer mais cursos gratuitos. A ESA, que é a Escola Superior da Advocacia, que nós chamamos de formação continuada, nós queremos trazer mais cursos gratuitos. Ela já possui, mas nós queremos aumentar o rol para o advogado iniciante. Nós também não podemos fechar os olhos que a pandemia, ela também influenciou significativamente nos advogados. Na pesquisa realizada, nós constatamos que advogados perderam de 20% a 50% do valor da sua remuneração. Ou seja, com o lockdown, os fóruns fechados, Justiça Federal fechada, e o advogado teve que se adaptar na compra de equipamentos melhores, seja notebooks, seja celulares, justamente porque as audiências passaram a ser virtuais. Então, nesse aspecto, e aqui até já foi uma proposta da Caixa de Assistência de Advogados, que nós temos o escritório compartilhado. Então nós temos também o incentivo ao escritório compartilhado, porque o advogado, eu tenho que é passageiro. Logo ele vai criar uma cartela de clientes, e aí ele já vai poder, aos poucos, crescendo, através da ética, muito estudo. O advogado não pode deixar de estudar em nenhum momento. E também outros projetos. Por exemplo, nós queremos criar uma comissão que dê uma assistência ao advogado iniciante quando ele tiver com algum problema, alguma dúvida. Ou seja, o advogado iniciante, ele não pode ficar perguntando para outro uma dúvida que ele tem. Porque se ele fizer isso, aos poucos, os outros advogados vão falar, aquele advogado não tem nenhuma experiência, ele ligou para mim, ligou para fulano. Então nós queremos que essa comissão, que vai ser de inteira responsabilidade, ela vai nortear o advogado qual é a dúvida que ele vai ter. E, obviamente, esses advogados guardarão sigilo, porque é da OAB. Então, nós não precisamos divulgar quem fez as consultas. Então, o advogado vai tirar a sua dúvida. Nós queremos também eu tenho um projeto que se chama Café Cultural. O que é o Café Cultural? Nós vamos marcar um dia e vamos trazer esses advogados mais experientes e vamos convidar os jovens, para que esses advogados contam qual foi a forma que se desvencilharam de alguns processos que nós achávamos que era impossível. Então, a Faculdade de Direito ensina o direito, mas aqui fora nós também temos que ter estratégias. Então, esses advogados também ensinarão estratégias para os advogados. Agora, quando eu falo isso, da advocacia iniciante, eu falo para o advogado que optou na área criminal, eu falo para o advogado que optou para a área previdenciária, o advogado que optou para a área de família. Ou seja, é um leque. Cada advogado possui uma afinidade. E nós, então, traremos esse advogado na sua afinidade, e todas as pessoas que farão parte dessa comissão terão especialidade nestas áreas para dar sustentação a esse advogado. Porque todos têm direito a uma remuneração digna. Porque nós sabemos que atrás de cada advogado, há uma família. E essa família, ela coloca esperança nesse advogado. E nós vamos alavancar essa esperança dele. Doutor, e para os advogados que já atuam na profissão há algum tempo e que muitas vezes têm as prerrogativas, digamos, violadas pelo poder público, em uma delegacia, em um presídio, ou em algum fórum, em algum local que tem umas prerrogativas violadas, que é uma situação que a gente recebe relatos que acontece muito aqui em Cascavel. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Então, nesse aspecto aí, eu trago a minha experiência como membro da Câmara de Direito e Prerrogativa do Estado do Paraná. Nessa Câmara,
nós todos membros da Câmara, todos conselheiros estaduais, nós recebemos todas as reclamações do advogado do Paraná, não só de Cascavel. Ou seja, quando nós verificamos que há violação de prerrogativas, nós iniciamos um procedimento administrativo, nós concedemos resposta àquele que é o ofensor, seja autoridade pública, e não só autoridade pública. O nosso estatuto prevê que também pode ter outros ofensores. Eu dou um exemplo, nós já tivemos casos de dirigentes de escolas que impediram que o advogado fosse acompanhar o seu cliente num procedimento administrativo, certo? Apesar de não ser uma autoridade pública, ele é um dirigente. Então, ele também, se viola as prerrogativas, nós também tomamos as providências. Mas em relação às autoridades, seja do Poder Judiciário, seja do Ministério Público, seja da Polícia Estadual, da Polícia Federal, nós, quando verificamos que além da violação da prerrogativa, há abuso de autoridade, nós encaminhamos o pedido de ofício para a Procuradoria da OAB tomar as providências necessárias contra esse ofensor. Ou seja, primeiro fazermos uma denúncia formal junto à Corregedoria e, dependendo da gravidade do caso, nós levarmos ao conhecimento do Ministério Público para a devida ação penal. Porque não pode passar em branco. Isso aí é uma penalidade pedagógica. Nós da OAB não somos perseguidores e nem punitivos, mas nós queremos ensinar de forma pedagógica que há direitos que devem ser respeitados. Há direitos que são aqueles esculpidos no artigo 133 da Constituição Federal, aonde que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável pela sua manifestação, seus atos e palavras. Ou seja, esse empoderamento que a Constituição deu aos advogados e às advogadas deve se traduzir em respeito às prerrogativas dos advogados. Nós seremos vigilantes. Essa comissão permanente que nós teremos dos direitos e prerrogativas, e principalmente nós queremos também fazer aquela defesa pessoal. Por isso que nós vamos ter vários membros nessa comissão. E o mais importante, nós criaremos a diretoria de prerrogativas. A diretoria, que é a Procuradoria de Prerrogativas, ela será importante. E nessa diretoria de prerrogativas, não será um advogado escolhido pelo presidente, pelo conselheiro, ou por qualquer pessoa que possa ter influência na OAB, de forma alguma. Esse advogado, ele fará um teste seletivo, e ele não terá nenhuma vinculação comigo, ou com outras pessoas, ou com alguma chapa que for. Não, ele será independente, para exercer o que ele achar melhor a defesa dos direitos e das prerrogativas. E esse fato é importante, porque ele só fará isso. Ele verificará as prerrogativas, ele verificará também os honorários. Às vezes, nós também temos que prestar assistência. A OAB ingressa no processo como assistência aos advogados pela fixação aviltante de honorários, que os magistrados, às vezes, esquecem que o advogado possui essa única remuneração. A OAB ingressará como assistente nesse processo e, inclusive, com sustentação oral no tribunal. Isso aí designada por membro da OAB da seccional. Trabalharemos, então, em parceria. E são várias coisas que essa diretoria de prerrogativas ela vai poder auxiliar o advogado. É um sonho. E esse sonho, se Deus quiser, nós vamos concretizar e deixarmos esse legado para o futuro da advocacia, e certamente os outros aprimorarão. Então, se depender do senhor, os advogados aqui da seccional não terão mais as prerrogativas violadas? Não terão. No livro Os Sertões, diz um trecho, Guimarães Rosa diz num trecho que o que a vida quer da gente é coragem. Eu, além de ser relator de muitos processos da Câmara de Prerrogativas, eu também venho aqui cumprir pessoalmente. Eu dou um exemplo. Quando nós fomos na Penitenciária Federal de Catanduvas e cumprimos um desagravo
contra um advogado que foi impedido de falar com o seu cliente no seu legítimo direito. Cumprimos dentro da penitenciária federal. Cumprimos também desagravo, que eu me lembro, em favor do advogado Tiago Marcondes, que já não se encontra entre nós, no 6º BPM, quando ele foi falar com o cliente e foi impedido por policiais militares de opinar, de dizer a seu cliente o que era melhor naquele momento. É por isso que o advogado está ali para auxiliar. Cumprimos dentro do batalhão da Polícia Militar. Cumprir desagravo também em sindicato aqui de Cascavel. Ou seja, não tememos a defesa do advogado. Seja onde for, nós lá estaremos. Doutor, e na chapa 11 de agosto, que é uma chapa tradicional já, a gente pode vislumbrar agora uma representatividade feminina também. Qual a importância dessa representatividade feminina, não só na chapa, mas para a OAB, para a advogada mulher? Olha, que pergunta excelente. Hoje nós temos a maioria do nosso conselho e também da diretoria. Na diretoria nós temos 3 mulheres e 2 homens, eu e o Dr. Leandro. E a maioria, obviamente, são mulheres, tesoureira, secretária-geral, secretária adjunto. O que isso quer dizer? É por causa do gênero? Não. As mulheres possuem competência. É nessa competência que nós temos que respeitá-las. A advogada, ela traz uma nova visão para a advocacia. Aquela visão que você precisa ter calma, você precisa ter paciência, você precisa ter serenidade, tratar as coisas com muito cuidado. Então, essa presença feminina, essa competência, esse novo olhar é muito importante. E vem de encontro aquilo que eu pretendo, que é a gestão compartilhada. Eu observo os anteriores gestores que a figura do presidente é por demais valorizada. Mas eu quero dividir essa responsabilidade. Eu, quando vejo a nossa chapa, os nossos conselheiros, os nossos diretores, eu confio em cada um deles na sua capacidade de gestão. Cada um desses diretores participarão ativamente de todos os atos da OAB. Não ficará somente na figura da presidência, de forma alguma. Todos participarão. Essa gestão compartilhada. E aí a presença feminina é importante. Em muitos casos, a presença feminina é deveras importante para a visão, para a solução, para o acompanhamento, para resolver inúmeros casos que a OAB tem. Todo dia nós temos algum problema. Parece calmo, mas não é. Por quê? Porque o advogado, ele está defendendo os seus clientes junto à sociedade. Então, mas o advogado, com esse empoderamento que a Constituição nos deu, essas prerrogativas da inviolabilidade do nosso escritório, a inviolabilidade da imunidade profissional pelos nossos atos e palavras, é conquista da sociedade. Porque sem isso, a sociedade não pode ter a defesa daquele advogado ou advogada. Então, essas conquistas são muito importantes para a sociedade. Quem ganha é o cidadão. Doutor, como a OAB é uma entidade que representa também a sociedade, é bom começar fazendo o dever de casa, não só pela representatividade feminina, mas também agora há uma cláusula que reserva uma cota de 30% para negros. Qual a importância também dessa representatividade para a OAB? Em 2018, se não me falha a memória, a Lei Áurea fez 130 anos. Foram 130 anos que a classe dos negros foram esquecidos no Brasil. Então foram 130 anos que direitos não foram reconhecidos. Nós temos um dever para o resgate desses direitos.
E é por isso que hoje há essas cotas importantes na OAB. São conquistas. É um reconhecimento daquela devida gratidão. E, ao mesmo tempo, reconhecer que como nós fomos atrasados e não reconhecer que todos são iguais perante a lei, como diz a cláusula pétrea, lá esculpida na Constituição, sem distinção de raça, cor, religião, ou o que for, sexo. Todos nós somos iguais. Então não adianta, nós temos que fazer letra viva dessa Constituição, letra viva da lei. Porque quando o legislador criou essa norma, e nós chamamos de momento nomogenético da criação da lei, ele se baseou naquela teoria tridimensional de direito de Miguel Reale, que é fato, valor e norma. Já era hora de nós reconhecermos a participação. E quero dizer uma coisa, nós temos, por exemplo, em Curitiba, a doutora Mariana, a doutora Silvana, que é o diretor da Caixa, excelentes advogadas, uma contribuição relevante para a OAB, mas lá no passado não tiveram oportunidade. Então é justo que hoje tenham essa oportunidade. Doutor, agora falando mais sobre a atual atuação da OAB, como que o senhor vê a atuação da OAB Cascavel aqui na seccional? Então, eu verifico, eu tenho de mim para comigo que cada gestor, ele fez o melhor que pôde. Eu aprendi desde muito cedo que na vida você tem duas opções: ser otimista ou ser pessimista, ser um construtor ou um destruidor. Eu prefiro ser otimista e prefiro ser um construtor. Nenhum gestor deve tentar destruir o que a outra gestão fez. Pelo contrário, ele deve aprimorar. O que é bom será aprimorado e o que não existe será impactado. Então, eu não traço nenhuma crítica ou algo que possa denegrir a imagem do gestor. Como eu disse, cada um fez o seu papel. Eu também me considero gestor quando fui conselheiro estadual e ainda meu mandato está terminando. Eu me considero um gestor quando eu fui tesoureiro. Eu fiz o melhor de mim. Nós também, quando estávamos como dirigentes de ordem, houve muitas críticas em relação às prerrogativas, mas de nossa parte, nós verificamos que tudo foi feito de forma correta. Agora, muitas pessoas, num quadro branco, só olham um ponto negro e esquecem de verificar tudo que estava ali. Então, nós temos que aprimorar. Nós temos que olhar para frente. Deixa o passado. O passado, ele só nos ensina o que nós não devemos fazer. Então, nós não iremos fazer o que não for benéfico para os advogados e advogadas, mas aprimoraremos. Eu quero dar um exemplo de um projeto que há muito existe, que é o OAB Vai à Escola. Nós queremos aprimorar esse projeto. Inclusive, na nossa chapa, nós temos na nossa diretoria, nós temos 2 professores. O primeiro, que é a doutora Camila Risse, que é professora universitária e também advogado, e também temos o doutor Leandro, que também é professor e advogado. Ou seja, em nossas reuniões nós queremos aprimorar. Mas por que nós queremos fazer isso, OAB Vai à Escola? Porque nós sabemos que o futuro da nação encontra-se na escola. Um aluno politizado, ele pode distinguir o que é bom ou é ruim. Um aluno que sabe quais são os seus direitos, mas também os seus deveres, ele terá no futuro um papel importante para o crescimento da sociedade. E eu quero dizer isso, que aquelas pessoas que se interessam pela sua comunidade, essa comunidade é que certamente mais crescerá.
Então, se a OAB também preocupa-se com a sociedade, como você disse, a OAB transcende também só a nossa classe de advogados e advogadas. Nós também pensamos no futuro da nação. E é claro, como dizia Rui Barbosa, a pátria é a família amplificada. Nós somos uma família. Então, é nosso dever auxiliar essas crianças, auxiliar esses alunos a verem o melhor que existe na nossa Constituição, o melhor que existe nas leis, para que eles também no futuro possam aprimorá-las. Doutor, a sociedade muitas vezes critica a atuação da OAB nessa questão sobre o pedágio que está sendo discutido no Paraná, que possivelmente será implantada essa nova concessão, e o setor produtivo da região oeste se posicionou veementemente contra, e a OAB teve uma atuação meio que apagada. O senhor acredita que poderia ser melhor, que caso eleito o senhor ainda pretende fazer algo em relação a isso? Olha, como eu disse, todas essas causas interessam a sociedade, e se interessa a sociedade, também interessa a OAB. Eu pude verificar que aonde a OAB foi chamada para se pronunciar desta forma e contra o pedágio, que era a forma como queriam implantar, a OAB foi contra. A OAB, então, eu creio que cumpriu o seu papel. Agora, é muito importante que esse peso do pedágio não pode ser colocado somente sobre a OAB. Todas as fatias importantes da sociedade opinaram. Eu sei que a OAB opinou. Eu sei também que a SIC, a MIC, todos os outros órgãos também opinaram, né? Membros da Câmara de Vereadores também opinaram. A Assembleia também opinou. Tenho conhecimento também que deputados federais também opinaram. Ou seja, são esse conjunto todos de interesses, cada qual nas suas limitações, é claro. E principalmente que nós temos que entender que todas essas pessoas, elas sugerem. Porque quem cumpre, quem decide é o Poder Executivo. É obviamente que nesses casos aí, a Assembleia, os legisladores, eles possuem inegável importância nesse ato, né? Majorando os comportamentos até aquele limite, trazendo na lei maiores facilidades aos usuários, porque tudo isso nos interessa. Então nós tivemos que ter muito cuidado. De minha parte, eu verifiquei que a OAB, ela demonstrou o seu inconformismo com esse modelo que se queria implantado. Doutor, o senhor citou o legislativo há pouco. Esse ano em Cascavel foi aprovado um projeto de lei que diminuiu o RPV, que é a requisição de pequeno valor. Como o senhor vê essa questão? Porque é prejudicial ao advogado. É lamentável. Eu me lembro que até era para ser pior, mas a OAB lá se fez presente, conscientizando de que cada um que tem um RPV é uma família que sofreu algum dano junto ao poder público. E aqui eu coloco um dos casos mais preocupantes, são aqueles acidentes de trânsito, inclusive onde há morte, inclusive onde há sequelas. E que esse RPV, ele vem trazer um alento para a família. Esse aí, eu estou a grosso modo citando exemplos, que é o que mais comum hoje, né? O poder público tem uma frota inegável, nós sabemos, e acidentes acontecem quase todo dia. Eu digo isso porque eu também trabalhei no poder público e eu várias vezes me deparei com esses procedimentos administrativos, e que muitas vezes o poder público tem que ter a sensibilidade de não deixar ir para o poder judiciário. O poder público tem que ter a sensibilidade de pagar, atenuar a dor ali que aquele que está pedindo. Mas muitas vezes isso não acontece. Por isso, essa avalanche de ações hoje que encontra-se na vara da Fazenda Pública. A vara da Fazenda Pública, hoje ela tem mais de 20 mil processos. Veja como é difícil. Não é? É difícil para o magistrado, é difícil para os servidores,
E a OAB sempre está buscando maiores servidores para que isso possa, para que os processos não demorem, que sejam mais ágeis. É uma preocupação enorme. Então, se toda vez que diminui o RPV, ou então o que nós estávamos vindo, o calote do precatório, e a OAB teve papel atuante que isso não pode acontecer. Porque, como disse, todo precatório há uma vida e há uma família atrás dele que espera por anos, anos e anos a fio para receber. Não é justo, não é moral. Aquele que já está há vários anos, de repente, vira uma lei postergando ainda mais o recebimento, fatiando ainda mais aquele recebimento que há mais de anos, tem alguns de mais de 20 anos, 10 anos, 15 anos, aguardando. Esse calote do precatório não pode acontecer. O RPV, lamentavelmente, também não pode ser diminuído, porque é um valor decidido que atende às necessidades das pessoas. Então é lamentável quando há essa pretensão de reduzir o valor do RPV e também do precatório. Doutor, outras duas questões que preocupam os advogados aqui da seccional é em relação ao Poder Judiciário, que muitas vezes é deficiente no quesito pessoal. Muitas vezes apenas um juiz por comarca, um juiz por fórum, o que dificulta muito o andamento dos processos. Cito o exemplo de capitão. Como presidente, o que o senhor e a OAB pretendem fazer para talvez diminuir essa demanda ou melhorar o poder judiciário, aumentar o pessoal, o juiz? Então, essas demandas, e sempre com o apoio da OAB seccional, nós queremos fazer gestão junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, no que concerne ao Fórum Estadual, para que haja o ingresso e a lotação desses juízes. Nós sabemos que é necessário a abertura de novos concursos, não é? Mas para isso a necessidade de dotação orçamentária. Então, isso irá começar então lá na Assembleia Legislativa, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na lei orçamentária. Então, nós temos que estar atentos. É preciso iniciar um trabalho, então, logo de base, junto à Assembleia Legislativa, através da OAB da seccional, que possui pessoas capazes que possam fazer isso, mas primeiro nós levamos esses problemas e, posteriormente, com dotação orçamentária, a abertura de novos concursos públicos, porque nós entendemos que alguns magistrados encontram-se sobrecarregados e eles precisam de auxílio. Por quê? Porque a demanda cresce exponencialmente. A sociedade, a população aumenta, e aumentando o número de cidadãos, o número de habitantes, os problemas também. Nós não podemos também esquecer que mesmo na pandemia os problemas continuaram. Mesmo na pandemia houve novos ingressos de ações. E mesmo na pandemia, apesar de nós não termos a forma presencial, houveram inúmeras audiências virtuais. Mas mesmo assim há necessidade não só de magistrados e magistradas, mas há necessidade também de servidores públicos. Porque se nós tivermos servidores públicos, eles agilizam. Hoje muitos atos são cumpridos pelos servidores públicos. Intimação para contrarrazões, intimação de diligências, que não há necessidade do magistrado. Havendo servidores que impulsionam, esse é o famoso impulso oficial, no processo, para que haja agilidade no processo. Então, eu creio que, agindo dessa forma, nós podemos trazer pacificação social. O advogado também é um pacificador social. Ele faz a sua contribuição, mas ele necessita do Poder Judiciário para esse complemento.
É muito importante essa tua pergunta, seremos vigilantes nesse aspecto. Corbélia também tem uma situação semelhante, falta de juízes. Isso, a falta de juízes, e agora será construído um novo fórum. Esperamos que com esse novo fórum nós também possamos ter magistrados, né, membros do Ministério Público, para que possa então ocupar aquele lindo prédio que ali será construído. E graças a Deus foi uma luta da OAB para que isso acontecesse. Mas não só a Corbélia, nós estaremos vigilantes. A OAB, nós temos 14 cidades, e essas 14 cidades nós temos que prestar atenção. Todos eles pertencem à subseção de Cascavel. Nós queremos ter representantes nessa localidade para que tragam à OAB os seus problemas e nós possamos em conjunto resolvê-los. Sempre. É um trabalho árduo, mas de muita responsabilidade. Doutor, também faz parte da minha profissão e eu preciso lhe perguntar isso. Houve um racha na chapa 11 de agosto, houve uma parte dos advogados que acabaram fazendo uma outra chapa. Como que foi essa situação? Na verdade, viu, eu não gostaria de usar a palavra racha, mas nós tivemos uma dissensão de ideias. Nós participávamos, até me perguntou se eu participava da chapa do grupo. Não. Nós estávamos num período pré-eleitoral e nós participávamos de um grupo de WhatsApp. E depois de muita conversa, foi decidido nesse grupo que eu poderia ser a viabilidade de como candidato. E nós conversamos com os principais líderes, né, desse grupo, que, obviamente, levavam a outras pessoas. Mas aconteceu um fato bem interessante. Depois de nós termos decidido isso, eu comecei a receber de alguns líderes algumas posições bem negativas que não representavam 11 de agosto. Exemplo, que a minha idade ia prejudicar, que a UAB precisava de gente jovem, que a oxigenação não era por ideias nem por experiência, a oxigenação era por ideia, por idade. Mas, lamentavelmente, o Rui ele não responde nesse aspecto, porque há um grupo da 11 de agosto, um verdadeiro grupo de 11 de agosto, que eram representados pelos membros do TED, e aqui eu cito a doutora Camila Risse, que está na nossa chapa, doutor Lucas Velax, membro do TED, antigos líderes aqui, que eu digo doutor Nilberto Rafael Vanzo, a doutora Larissa Boldrini, e principalmente, quando eu relatei essa situação à presidência da UAB, pelo doutor Cássio Lisandro Teles, eu então fui resgatado por esse grupo, dizendo, olha, nesta forma não há condições de se permanecer, porque você será aprisionado nesse grupo e nós não poderemos realizar tudo o que nós pretendemos na OAB. Então, deixamos aquele grupo, mas jamais a 11 de agosto. Jamais nós deixamos a 11 de agosto. E também nós não deixaremos que algumas pessoas aprisionem as ideias da 11 de agosto. Nós temos ideias e propostas que transcendem o Rui, transcendem a diretoria, mas são aquelas da 11 de agosto que todos os gestores. Tanto que as pessoas perguntam, mas aí está a 11 de agosto há vários anos. Mas eles esquecem que toda vez que a 11 de agosto está por seus gestores, elas são sufragadas nas urnas. Eu trago aqui uma pesquisa que a UAB fez, onde 72% dos advogados paranaenses, 72%, dizem que estão satisfeitos, muito satisfeitos com os serviços prestados pela UAB. Em relação a prerrogativas, 70% dizem que estão satisfeitos. As normas as regras que foram aplicadas pela UAB, ou seja, as prioridades, honorários profissionais dignos, prerrogativa, fiscalização das prerrogativas, ESA,
a formação continuada, foram os quesitos que mais foram analisados e votados como estando satisfeitos. O que isso quer dizer? Quer dizer que em todo esse tempo a OAB estava voltada para o advogado e curiosamente voltada para o advogado do interior. Eu vejo que o presidente Cássio Telles, e eu fui na inauguração, e nós tivemos a inauguração aqui em Cascavel, Corbélia, Catanduvas, Palotina, de novas salas para os advogados. O Dr. Cássio conta que numa das viagens ele percebeu que as salas estavam muito assim acanhadas, que precisariam de uma reforma, porque ali o advogado tem que se sentir bem, ele tem que ter equipamentos adequados, ele tem que ter um lugar confortável onde ele possa ali fazer uma petição, meditar ou até conversar com seu cliente. Então foi feita uma reforma em todas as salas, seja no fórum, seja na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho. Claro que, não são as construções que definem 11 de agosto, mas são as prioridades que ela sempre tem em conta, que é o advogado. Então, por isso que a 11 de agosto é importante. Nós não podemos esquecer que todos esses gestores, eles adquiriram uma experiência do tempo. Por isso nós temos 49 subseções. A OAB tem 400 colaboradores assalariados e a OAB tem 6.387 colaboradores. E aqui eu me incluo voluntariamente, sem receber nenhum salário. E são os presidentes de comissões, são os presidentes de subseções, os diretores, os conselheiros estaduais, membros da ESA, toda essa equipe forma esse voluntariado excepcional que a OAB tem, e é por isso que a OAB cada vez ela cresce mais perante a sociedade, ela cresce perante seus advogados, o que lhe dá mais responsabilidade ainda, porque ela tem que melhorar sempre a condição, ela está sempre melhorando a condição do advogado. Mas então, havendo essa dissensão, eu fui resgatado desse grupo e disse, olha, se despeça daquele grupo, deixem eles e venham aqui para a legítima 11 de agosto. E foi o que eu fiz. Mas, lamentavelmente, eu fui atacado, eu fui ofendido, mas eu não pronunciei nada contra eles, porque eu acho que o advogado, ele não deve ser um ofensor. Nós sempre estamos lutando contra os ofensores. E aqui está as prerrogativas do advogado. São os ofensores que violam as nossas prerrogativas. E eu também, tenho de que a OAB, essa eleição vai cessar. Nós temos uma única bandeira, a Constituição Federal e a OAB. Então nós temos que esquecer essas ofensas. Vamos focar em propostas, vamos focar em ideias, porque terminado o pleito, todos nós continuamos advogados, todos nós e as advogadas também. Parem, deixem isso aí, vamos trabalhar em ideias. Eu acho o egoísmo da parte das pessoas querer discutir isso. Se o Rui saiu de lá, é porque eu respeitei a opinião deles. É porque eu respeitei a opinião daqueles líderes. Eles também devem respeitar a minha. Devem respeitar o nosso grupo. Essa reciprocidade é comum entre os advogados. Nós sempre ouvimos a parte contrária, mas seja qual for a deliberação, nós procuramos respeitar, porque são questões de foro íntimo, e essas questões de foro íntimo é impossível nós adentrarmos. Doutor, outra questão ímpar nessas eleições é a quantidade de chapas em Cascavel. São 4 chapas, eu não me recordo se isso aconteceu alguma vez, se houve esse número de chapas e o que significa tantas chapas para a eleição da OAB? Então, eu acho que não é prejudicial a OAB ter várias chapas. Eu acho que a pluralidade de ideias é importante. Mas também eu acho que nós fomos a única que apresentamos propostas. Eu vejo assim de forma isolada alguém falar em alguma proposta ou não. Eu vejo muitas críticas,
destrutivas, mas não construtivas. Todo aquele advogado e advogada que quiser ser candidato, ele tem o seu direito legítimo. É para isso que, quando nós oficializamos o registro, é extraído da OAB uma certidão, onde diz que nós não temos nenhuma infração ética, que nós estamos em dia com a anuidade, ou seja, que nós estamos aptos a ser candidatos a presidentes. Agora, eu me lembro que no começo tentamos conversar e foi muito conversado para ver uma composição. Mas infelizmente não foi possível, porque nós somos pessoas. As pessoas possuem entendimentos diversos e é preciso respeitar isso. Nós advogados, nós não podemos impor as decisões. Nós podemos compor, mas jamais impor. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua ideia. Mas já que há quatro chapas registradas, vamos respeitar. Viu? Todos estão aptos para o pleito e vamos à votação. Vamos sempre seguir em frente. Esperamos que na outro triênio, afora esse que se avizinha, que haja uma composição. Que todos pensem no que é melhor para a advocacia. Aqui não é uma briga, não é quem é o mais forte, quem é o mais inteligente, quem é o mais bonito, não é nada disso. Aqui é quem mais tem capacidade de atender os advogados e advogadas, quem mais tem a competência para atender os advogados, quem mais exerce um olhar fraterno sobre o advogado e sobre o advogado. Quem mais tem aquela visão humanista para o advogado ou advogado, querendo que todos, indistintamente todos, participem da OAB. Aliás, não guardo rancor e não guardo ódio no meu coração. Eu já disse numa entrevista à CBN, repito aqui, terminada a eleição, todos aqueles que quiserem trabalhar, a OAB vai estar de portas abertas. Serão bem-vindos, porque todo aquele que quer trabalhar voluntariamente como eu quero e outros demais, como que nós podemos barrar? Nós temos que aceitar, porque eu sei que cada um que assume um cargo, ele assume com um dever, faz um juramento de cumprir tudo de acordo com o que manda o nosso estatuto. Então não há por que duvidar disso.